Amigos queridos, que alegria poder estarmos juntos nesta manhã, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pela oportunidade do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, pelo ensejo de mudança que opera em nossos pensamentos. Mestre Senhor, ampare-nos, para que os nossos propósitos se assentem de acordo com os ensinamentos que o Senhor veio nos proporcionar. Hoje nós vamos ler o item 10, Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra destes estandartes eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra? Por isso aqui é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a percrutar-lhes o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade, para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Amigos, elevemos o nosso pensamento ao Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Jesus, possamos edificar no nosso pensamento esta verdade plena, para que ela possa guiar os nossos passos, os nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas decisões. Que a doce e inefável paz do seu amor
Construa em nós os patamares sublimes deste reino que há de edificar a libertação do nosso espírito. Que assim seja. Amigos queridos, vejo quanto precisamos ser gratos à doutrina espírita, a esses espíritos que conseguiram trazer para nós o pensamento de Jesus pela codificação. Porque a codificação é o pensamento de Jesus na sua mais pura essência, mostrando para todos nós o que é a verdadeira caridade, a caridade que me liberta. Nós somos tão felizes que os Espíritos nos trazem lições vivas, convidando-nos a pensar e a refletir nas páginas que edificam esta verdade. E veja como esses Espíritos nos chamam meus filhos. Veja bem, o Espírito de verdade está nos dizendo, meus filhos, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Nos céus, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então veja bem, amigos, o que é a caridade como uma chave que nos liberta, como uma porta que abre para a nossa imortalidade. Não que seja um palco fantasioso, poético ou filosófico, nada disso. É o cenário do dia a dia, da consolidação da compreensão da dor, dos relacionamentos, das trocas, em que haja o respeito, a obediência, a resignação e, acima de tudo, a benevolência para com o nosso irmão. É preciso que a gente encaminhe dia a dia o nosso pensamento para a nossa imortalidade. O que eu estou fazendo hoje? Qual é a consequência disso? Como isso repercutirá amanhã na minha vida? Quando Jesus nos mostra, e essa equipe do Espírito de Verdade está nos dizendo, que nós chegaremos um dia em que Jesus dirá para nós, passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Então, veja bem a grandeza disso. E o Evangelho de Jesus, ele está recheado de exemplos que muitas vezes a gente lê, mas ainda tem o mesmo comportamento de Nicodemos que falamos ontem. Muitas vezes nós queremos conhecer a verdade, queremos, por interesse, conhecer a doutrina espírita, mas quando nos somos chamados ao dever do fazer, não a fazeção, mas do cumprimento do dever, para que nós possamos ter discernimento diante dos nossos atos, muitas vezes nós não queremos. E lembrando a todos que aquele sacerdote, aquele levita, lá da passagem do bom samaritano, muitas vezes somos nós que estamos pregando, falando, mas não temos a coragem ainda de expor a verdade pelos nossos atos, pela nossa postura, e não por palavras. Então, nós vamos ver que cada dia e cada noite nós precisamos pensar nas oportunidades que temos para fazer a nossa caridade, para que à noite, nas nossas orações, saibamos fazer aquilo que Santo Agostinho disse, conhecer a si mesmo. Levantar no nosso pensamento quais foram os nossos atos, quais foram as nossas atitudes, quais foram os nossos interesses, quais foram as nossas intenções ao fazer determinados atos que chamamos de caridade. E aí nós vamos ver que Jesus nos mostrou, em todo o seu patamar de trabalho, que o renascimento do Espírito, que a lei da reencarnação nos oferece,
é oportunidade de novo aprender, do renascimento de nossas esperanças, do renascimento de nossas novas oportunidades. E Jesus nos mostrou, quando ele procura a mulher samaritana, quando ele vai ali para conhecer, para estar com aquela mulher samaritana, ele sabia que aquele pessoal era dissidente. Ele sabia perfeitamente que eles pensavam, eles eram considerados hereges, mas eles tinham dentro de si o desejo que os hebreus, que os judeus, ou qualquer outro, escribas, saduceus, os fariseus, não traziam. E aí é que nós vamos ver que ele procura aquela mulher samaritana, porque ele sabia, ele pressentia que, embora que eles fossem dissidentes, eles tinham desejo de compreender aquilo que Deus veio para nos ensinar. As leis de Deus, porque eles compreendiam que Deus era um espírito e, como tal, eles deveriam adorá-lo, mas como verdadeiros adoradores, não nas práticas externas. Mas Jesus veio trabalhar, movimentar o pensamento desses espíritos samaritanos, tanto é que depois ele cita o exemplo do samaritano, mostrando para nós um novo paradigma. Aquele que era herege, ou aquele que era católico, ou aquele que não pensava como nós, fez muito mais do que nós. Muito mais. Agiu de acordo com a lei. Então, nós vamos ver que o mestre, ele nos mostrou o que era essa caridade. Fora da caridade, não há salvação. Jesus mostra isso. Nós vimos que tudo aquilo que ele fez com os leprosos, com os paralíticos, os doentes, ele mostrava para aqueles nossos irmãos sacerdotes a força do amor. Lembrando nesse momento da passagem dos 10 leprosos, e que foram curados por Jesus, e Jesus recomendou que eles fossem até o sacerdote apresentarem, mostrarem que eles estavam livres, né, que eles tinham se curado e poderiam ser reintegrados na sociedade, que até então eles não podiam, eram pares da sociedade. Naquele momento, nós podemos perceber que Jesus que cura aqueles 10 leprosos, e nós vamos ver que ele ordena, né, que eles fossem até o sacerdote, mas, porém, nós vamos ver que entre aqueles 10 leprosos, um era samaritano. E esse samaritano, ele volta, ele ajoelha diante dos pés de Jesus, ele coloca seu rosto nos pés do Cristo, ali na terra, e ele fala em voz alta que ele estava ali para agradecer o benefício recebido. E Jesus nos deixa uma lição extraordinária, mostrando só os nossos interesses, que muitas vezes nós o procuramos, até hoje nós vemos isso todo dia, que muitos espíritas vão à casa espírita para receber cura e esquecem de agradecer, porque o agradecimento não é com palavras, mas é com atitude, postura. E Jesus deixa para nós um grande exemplo. Ele fala, não foram 10 os leprosos que foram limpos, ou seja, que foram curados? Onde estão os outros 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse samaritano, que era herege, que era estrangeiro. Veja bem, amigos, nós temos recebido tanto da doutrina espírita, e quando temos sido convidados a estender as mãos, a ajudar no bem, a multiplicar as oportunidades da caridade, nós não temos tempo, nós temos negado. E o Mestre, cada dia mais, nos mostra que não é ser religioso, porque o espírita cristão, se ele analisar bem, ele está recebendo os influxos divinos do cristianismo puro, que a doutrina espírita não tem esses dogmas, ela não tem sacramento,
ela não tem rituais. E é por isso que nós vamos ver quando Jesus nos traz essa lição da caridade, fora da caridade não há salvação, e nós vamos ver então que aquele exemplo que ele trouxe dos samaritanos, e apesar de serem considerados, né, irmãos hereges, dissidentes, foram eles que Jesus tomou como exemplo para deixarmos para nós, para todos nós, grandes ensinamentos. Por isso, amigos, venho convidá-los a refletir nessa lição que o apóstolo Paulo nos traz, para que a gente possa compreender que esse cristianismo puro, que é o Consolador, prometido por Jesus, ele nos leva ao crescimento, ao processo ascensional, quando nós compreendemos a lei maior, o nosso dever, a nossa responsabilidade diante das oportunidades que Deus tem nos concedido. E o apóstolo Paulo termina este item do Evangelho dizendo: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem agem de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só, é a mesma coisa. Onde está a nossa postura? Onde está a nossa fidelidade? Onde está o nosso dever de exprimir a verdade nessa postura de fidelidade àquilo que Jesus nos disse? Não sejamos mais os sacerdotes de uma era nova dentro de uma casa espírita. Sejamos simples cristãos verdadeiros, para honrarmos, não como trabalhador espírita, mas como um trabalhador espírita cristão, nesta hora tão alvissareira para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos agasalhe e que sejamos fortes para vencermos as intempéries que, ora, os homens têm proporcionado diante do egoísmo, do materialismo, trazendo tantas dores. Mas Jesus olha por todos nós. Tenhamos fé. Ninguém morre. Nós mudamos apenas de planos e, por isso, devemos pensar que as nossas mudanças devem ser sempre para melhor. Assim, Jesus, nós te agradecemos, pedindo aos espíritos amigos que possam nos auxiliar com paz, no fortalecimento de nossos nobres ideais, trazendo do laboratório divino as energias que vão consolidar a fé, a esperança e a caridade. Senhor, todos os dias te pedimos e todos os dias somos agraciados com seu amor. Fluidifica as nossas águas, mas que sejamos mais conscientes do dever que aqui temos a cumprir. Deixamos no coração de todos a esperança e o voto de paz e de alegria. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que as vibrações desse nobre, querido irmão Eurípides Barçanufo alcance a todos. Que assim seja.